Queridos, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos ler apenas 3 versículos, o 8, 9 e o 10. Hoje nós vamos ficar nesses 3 versículos. Lucas, capítulo 15, verso 8, o 9 e o 10. E nós vamos aprender um pouco, nós vamos falar um pouco sobre a dracma perdida. Amém? Uma passagem bem curtinha, mas que vai falar alguma coisa conosco. Diz assim a palavra do nosso Deus: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Esta, quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Pai, para louvar e bendizer o teu santo nome. Nós entendemos, Pai, que nós fomos achados por Ti. E nós te agradecemos, Pai, porque também nós éramos como dracmas perdidas. Mas o Senhor, por sua bondade e misericórdia, nos encontrou. Pai, nós te agradecemos, Pai, te pedimos que pessoas, que dracmas, que almas que estejam perdidas nesse momento, também possam ser encontradas por Ti, através da Tua palavra e do Teu Espírito. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos aprender com a Tua palavra e que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra em nossas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, uma passagem bastante curta, mas o capítulo 15 de Lucas, ela nos ensina sobre uma ovelha perdida, sobre uma dracma perdida e sobre um filho pródigo. Ou seja, a gente chama do capítulo dos perdidos, né? A gente chama no capítulo daquilo que foi perdido, ou daquela que foi perdida, que era a ovelha e a dracma. Mas a Bíblia vai nos mostrar, se a gente pegar e resumir o capítulo 15, ele vai falar do amor de Deus por nós, do amor de Deus pelo ser humano, que o procura, que não desiste de cada um de nós. É como se fosse, esse capítulo 15, o espelho do Senhor sempre buscando aquele que está perdido, buscando a cada um de nós que não o conhecíamos, buscando a cada um de nós que se perdeu pelo caminho, né? É como a gente pudesse falar que Jesus está sempre atrás daquele que é parte do reino de Deus, é parte daqueles que ele veio buscar. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e aquele que estava perdido, veio buscar e salvar aquele que estava fora da sua presença. E por quê? Porque o Senhor nos ama de maneira incondicional. Não olha para a nossa aparência, não olha para a nossa condição humana, não olha para o nosso pecado. É como se o Senhor olhasse para cada um de nós através do sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado e nos dá condição de se chegar a Ele. Porque nós chegamos a Cristo através do seu sangue. Nós chegamos a Deus através do sangue de Cristo derramado na cruz. Amém? E aí então é como se o Senhor estivesse dizendo para mim e para você: você tem um valor inestimável. A dracma, querido, a gente entende que a dracma tinha, humanamente falando, era um valor de um dia de trabalho. Era o valor da dracma. Mas a dracma também tinha alguns detalhes, porque as dracmas também eram dadas como dotes de casamento. A menina ia se preparando e os pais iam dando aquelas dracmas como se fosse um presente,
Como se fosse assim, olha, um reconhecimento. Você aprendeu a lavar louça, então toma aqui uma dracma. Agora você aprendeu a fazer alguma coisa dentro, né, daquilo que era comum às mulheres, né, tecer, fazer alguma coisa, né, como se fosse hoje um bordado, enfim. Então, para cada qualidade, para cada, vamos dizer assim, atributo, para cada algo que aquela menina aprendia, ela recebia do seu pai uma dracma. E o que era feito com essa dracma? Era como se fosse um colar. E depois, essa dracma, depois que existia, vamos dizer assim, um noivado, essa dracma era colocada como se fosse também como se fosse o nosso anel de noivado. Ou seja, era algo que era marcado dentro da característica daquela moça, para que ela pudesse dizer assim: olha, ela está preparada para o casamento. Ela está pronta para aquilo que ela vai assumir mais à frente. Então, a dracma tinha sua importância, não era apenas uma questão de uma moeda, ela tinha sua importância. Eu quero te dizer, querido, que você tem a sua importância. Você é importante para Deus. É por isso que a Bíblia vai nos mostrar e vai falar da dracma perdida, porque tem pessoas que estão perdidos, e eu e você éramos perdidos, mas o Senhor buscou a cada um de nós. E foi necessário muito, vamos dizer assim, muito esforço da parte de Deus para me achar e para te achar. Ou você acha que não? Ah, mas eu cresci num lar evangélico, eu cresci num lar cristão, meus avós eram cristãos, meus pais eram cristãos, eu sempre aprendi isso. Mas, querido, a minha natureza e a sua são naturezas pecaminosas. Então o Senhor precisou procurar com zelo a cada um de nós. E nós vamos entender e aprender exatamente algumas coisas aqui que é feito nessa passagem, que nos ensina essa passagem. Por isso que eu estou falando, hoje a palavra não é longa, mas ela falou comigo algumas coisas. Eu quero repartir. Amém? A Bíblia vai dizer assim, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, perde uma, presta atenção, perde uma. Ela poderia dizer assim, eu tenho 10. Ela poderia dizer assim, eu tenho outras 9, eu não preciso me preocupar com essa que foi perdida. Mas acontece, querido, que cada um de nós, individualmente falando, somos importantes para Deus. A Bíblia está nos espelhando isso, que cada um de nós somos valiosos, valorosos para Deus. Nós temos um valor inestimável para o Senhor. Nós temos um valor que ele não é por uma questão de que eu já tenho outros. É uma questão pessoal, individual. O sangue de Cristo foi derramado pela minha vida e pela sua vida. Portanto, nós temos valor. E a Bíblia vai dizer isso. Vai dizer que se perder uma, preste bem atenção, se perder uma. Mas aqui eu quero trazer um pouco para aquela mulher. Eu não vou falar agora do seu, vou falar daquela mulher. Perdeu uma. Querido, vamos pensar aqui humanamente falando. Se eu tiver 10 moedas na mão e caírem as 10, vamos dizer aqui aonde eu estou, tudo limpinho, não está tudo limpinho? Tudo arrumado, tudo nos seus lugares, tudo fácil. Se eu perder 10 moedas, a tendência é o quê? Eu achar facilmente. Eu achar de maneira rápida. É ou não é? Mas se a Bíblia diz que aquela mulher perdeu uma, ao cair, vamos dizer assim, caíram as 10, e ela perdeu uma, sabe o que significa? Que aquela casa estava bagunçada. Que aquela casa estava desarrumada. Então a primeira coisa que a gente aprende nessa lição é: esteja com a sua casa arrumada. Esteja com a sua casa pronta para receber o Senhor. Esteja com a sua casa pronta para que não venha ser perdido nada.
Não venha ser perdido, e aqui eu vou fazer um comparativo. É como se aquelas dracmas fossem os valores que você tem. É como se fosse a sua, aquilo que você aprendeu na presença do Senhor. É como se fossem coisas que você conquistou no Senhor. Então, não perca os seus valores, aquilo que você aprendeu e recebeu da parte do Senhor. Não seja alguém que esteja com a sua casa bagunçada, achando que, que tem? Eu vou ficar desse jeito mesmo? Não. Arrume a sua casa. Não esteja com a sua casa bagunçada. Não esteja com a sua casa desarrumada. Seja uma pessoa prudente, pronta, está recebendo, como aquelas virgens prudentes, esperando o Senhor, preparada. Não permita, querido, que os seus valores sejam perdidos. Não permita que aquilo que você recebeu da parte do Senhor seja esquecido, ignorado, desprezado. Amém? Então aquela mulher se perdeu porque ela estava com a casa bagunçada. Mas ainda assim, mesmo com a sua casa bagunçada, a gente pode dizer que ela tinha o temor e o amor por aquelas dracmas. Por quê? Porque ela entendia que aquelas dracmas foram conquistadas com suor, foram conquistadas com tempo de aprendizado, foram conquistadas através de um longo período. E ali dizia que ela estava pronta, né? Vamos dizer, quando eu falei aqui, pronta para o casamento. Então, aquilo que ela perdeu, ela valorizou. Como assim? Ela perdeu, mas valorizou. Ela perdeu, mas ela sabia o que ela tinha na mão. Eu e você, querido, precisamos saber o que temos da parte do Senhor em nós. Precisamos valorizar o que nós temos da parte do Senhor. Nós não podemos desprezar, nós não podemos ignorar. Nós precisamos ser diligentes. Porque olha o que a Bíblia vai dizer: se ela perder uma, não acende. Você precisa acender a chama do amor de Deus pelas coisas de Deus. Você precisa acender novamente a chama da oração. Você precisa acender a chama da leitura da palavra. Você precisa acender tudo aquilo que você faz com que você tenha facilidade para encontrar. Acenda novamente o primeiro amor. Acenda. Coloque para o Senhor: Senhor, eu preciso acender em mim a chama da vontade de te buscar. Eu não estou conseguindo. Foi perdido, Senhor. Foi perdido durante esse tempo por algum motivo a chama de fazer a tua obra, de fazer aquilo que o Senhor me deu. Mas eu quero dizer, Senhor, eu vou acender essa chama em mim, acender novamente o desejo de fazer aquilo que o Senhor verdadeiramente já me entregou. Eu não vou ignorar aquilo que o Senhor já me deu como capacidade. Eu não vou ignorar aquilo que o Senhor me deu como algo que muitos queriam. Muitos gostariam de ter as dracmas, mas eu vou acender, porque eu quero encontrar novamente dentro de mim a condição de fazer o melhor para ti. Então eu vou acender a candeia. Eu vou acender dentro de mim essa condição. Eu vou acender dentro de mim o amor por almas. Eu vou acender dentro de mim o desejo, Senhor, de te buscar de maneira diligente, de maneira especial. Amém? Precisamos acender a luz. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. A luz é colocada num lugar alto. Nós precisamos acender. As pessoas vejam em nós aquilo que estão buscando, na verdade, em Cristo. Acenda
Acenda a chama. Não permita. O fogo tem que estar perpetuamente aceso. Acenda. Acenda hoje o amor por almas. Acenda hoje o desejo de buscar. Acenda hoje. Diz, Senhor, eu estou buscando as dracmas perdidas. Eu estou buscando aquilo que foi perdido na minha vida. Eu estou buscando aquilo que eu fazia com tanto zelo, com tanta vontade, com tanto amor. Aquilo que eu fazia de uma maneira que parecia tão natural. Por quê? Porque eu amava fazer. Então acende novamente isso dentro de mim. Acende. Por quê? Porque essa casa talvez esteja bagunçada. Por isso é que eu perdi. Mas eu quero dizer, Senhor Deus, eu vou colocar a minha casa de uma maneira em que seja fácil de encontrar novamente. E se tiver muito difícil, querido, tenha coragem de dizer para o Senhor, Senhor, eu não consigo sozinho, mas eu sei que o Senhor vai me ajudar a encontrar novamente. Amém? Depois a Bíblia diz assim, varre a casa. Varre de dentro de você, querido, toda vaidade, todo orgulho. Varra de dentro de você tudo aquilo que faz com que a vassoura, se você colocar dentro da tua casa uma vassoura atrás da porta, né, conforme o pessoal diz, brinca, que coloca a vassoura para expulsar a visita, mas a vassoura estiver parada, a vassoura não tem valor nenhum, não tem utilidade nenhuma. Varrer, a Bíblia diz que aquela mulher varre a casa, sabe por quê? Porque ela estava limpando tudo aquilo que não era limpo, tudo aquilo que estava sujo de dentro dela. Mas é interessante que foi necessário pegar a vassoura e varrer. Ela não simplesmente disse para a vassoura, está ali a vassoura, agora a casa vai ser limpa. Não, conforme agora tem, né? Agora existe aqueles bichinhos, eu não sei nem o nome daqueles aspirador, que é um robô, né? Que limpa a casa sozinha. Mas a Bíblia diz que não. Aquela mulher pega a vassoura e varre. Eu e você precisamos, querido, nos esforçar e varrer tudo aquilo que está dentro de nós, que não vem da parte do Senhor. Varra o pecado de dentro de você. Varra as coisas que te impedem de encontrar a dracma. Valorize a dracma, valorize a presença de Deus na tua vida. Por isso que aquela mulher pega a vassoura e varre. Varra, querido. Varra tudo aquilo. Palavras pesadas, palavras que te afastaram de Deus. Varra de dentro de você tudo aquilo que veio como um peso que te impede de buscar a presença do Senhor. Varra de dentro de você situações que te colocam de uma maneira em que você diz, eu não consigo mais limpar a casa, eu não consigo mais, deixa para lá. Não! Se esforce, coloque a mão na vassoura e diga, Senhor, limpa de dentro de mim tudo aquilo que não provém de ti. Tenha coragem de dizer para Ele, eu me esforço, Senhor, para varrer de dentro de mim. Eu varro de dentro de mim palavras contrárias, palavras que colocam como se eu não tivesse nenhum valor, ou como se tivesse as dracmas, não tem mais importância. Ah, mas no passado eu fazia. Não, coloque a mão na vassoura e diga, eu vou limpar de dentro de mim toda palavra contrária, porque o Senhor me ama. Eu tenho um valor para o Senhor. Essa dracma tem um valor. Você é importante para Deus, querido. Você tem um valor para Deus. O Senhor te ama. E a Bíblia diz assim, e o procura, e a procura diligentemente. Procure de maneira zelosa, querido. Esse diligentemente é com esforço. Esse diligentemente é de maneira minuciosa. Procure, querido. Olhe para dentro de si. Você já varreu a casa, já acendeu a luz. Agora você tem condição de buscar de maneira
verdadeiramente diligente, de maneira esforçada, de maneira minuciosa. Você não vai mais varrer para debaixo do pecado, o pecado, a sujeira, não. Agora os tapetes são lançados fora e você limpa a casa com esforço. Agora é o momento de você dizer: eu vou procurar os dons do Senhor na minha vida. Eu vou procurar tudo aquilo que o Senhor me deu, porque o Senhor quer usar aquilo que Ele me deu. O Senhor te deu, mas é para que seja útil no reino. O Senhor te deu, mas é para que seja útil para a igreja do Senhor. A Bíblia diz que é para a gente buscar os dons, é a gente buscar com esforço, com zelo, os dons do Senhor. O Senhor verdadeiramente já te entregou, querido, mas você precisa procurá-los. Diga: Senhor, eu vou encontrar tudo aquilo que está dentro de mim e que vem da parte do Senhor, para que seja colocado para a sociedade, para a igreja do Senhor. Busque de maneira diligente, querido. Aquela mulher busca, procura. A Bíblia diz que quando nós procuramos, nós encontramos. Olha a boa notícia para mim e para você: quando nós procuramos, nós encontramos. O teu esforço não vai ser em vão de buscar tudo aquilo que o Senhor tem para ti, querido. Busque novamente, busque. Você verdadeiramente vai encontrar aquilo que o Senhor tem para você, aquilo que o Senhor já te deu. As dracmas é aquilo que o Senhor já te deu, querido. E agora você vai buscar, você vai acender, você vai varrer e você vai procurar com zelo. E sabe o que eu quero te dar uma boa notícia? Você vai encontrar. Aquela mulher encontrou. Você não é diferente daquela mulher, você também vai encontrar os dons que há em ti. Você também vai encontrar o talento que o Senhor te deu. Eu quero te dizer, querido, nessa noite, que o Senhor verdadeiramente quer te usar. O Senhor manda te dizer: eu quero te usar. As dracmas serão importantes, porque fui eu que te dei. Aleluia. E a Bíblia diz assim: e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas. Eu quero te dizer, querido, nós cantamos aqui que o reino dos céus é sempre assim, de uma maneira que ele não se abala, querido. Nós vamos nos alegrar com as pessoas que você vai trazer para dentro da casa do Senhor. Você que vai trazer suas amigas, seus vizinhos, aqueles que te conhecem, porque você vai dizer: verdadeiramente eu me alegro, porque o Senhor verdadeiramente me usa. Em nome de Jesus, pela sua bondade e misericórdia, o Senhor usa essas dracmas, os talentos que o Senhor te entregou. O Senhor te entregou, querido, e você vai se reunir, porque novamente você vai ter alegria. Você entende o que é ter a alegria da salvação? Era o maior desejo de Davi. Davi diz assim: ó, posso perder o reino, posso perder tudo, mas não tire de mim a alegria da tua salvação. Você pode dizer para o Senhor nessa noite: não tire de mim a alegria da tua presença. Não tire de mim a alegria de saber que eu sou filho. Não tire de mim, Senhor, porque eu estou verdadeiramente encontrando essa dracma que estava perdida dentro de mim. Tinham coisas dentro de você que estavam perdidas, mas o Senhor está te dizendo nessa noite. Verdadeiramente, querido, o Senhor está te dizendo nessa noite: alegra-se comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Preste bem atenção, aquela mulher sabia a dracma que tinha perdido. Você sabe o que perdeu. Você sabe o que perdeu. Você tem 10 dracmas, mas você sabe o que perdeu. Você sabe a dracma que perdeu.
Você sabe aquilo que vem da parte do Senhor para a tua vida e que foi perdido no meio dessa caminhada. Talvez você possa dizer: a casa estava suja, a casa estava bagunçada, mas Senhor, tem misericórdia, o teu sangue me purifica de todo o pecado, o teu sangue faz uma arrumação dentro de mim, o teu Espírito arruma todas as gavetas da minha alma e coloca em ordem, para que eu possa estar preparado para ser usado por ti. E eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus. Querido, eu sempre falo isso. Se há júbilo diante dos anjos de Deus, quem está se alegrando diante dos anjos de Deus? O próprio Deus. Deus se alegrará. Deus se alegrará em olhar para você e dizer: meu filho estava perdido, mas foi encontrado. Essa dracma dentro dele, esse talento dentro dele estava perdido, mas foi encontrado. O Senhor te ama, querido. Você é importante para Deus, eu vou repetir isso. Você tem um valor inestimável para o Senhor. Por isso, querido, você vai nessa noite marcar na tua Bíblia essas 3 palavras: acenda, varre e procura. Porque verdadeiramente, todas as vezes que porventura você estiver vacilante, você vai falar: Senhor, eu vou acender, eu vou varrer e vou procurar tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus.